Uma das coisas que eu queria salientar com vocês, para vocês entenderem a importância da escolha que vocês tiveram, é que o arco ocupacional do vestuário no setor de confecção é um dos setores maiores, segundo setor mais importante dentro da indústria no Brasil, e além disso, é o setor que mais emprega mão de obra. Agora, essa mão de obra, ela tem que ser qualificada. Por quê? Vai fazer parte de uma equipe muito vasta, com diversas tarefas para se exercitar e praticar. Então, tem que estudar. Moda não é só glamour, moda não é só desfile, moda é uma ciência que se estuda e que dá para o sustento seu e da sua família. Então, a moda, hoje em dia, virou uma tarefa, um emprego, um negócio. A gente encara a moda como algo que vem cada vez se afirmando dentro da sociedade, influenciando jovens, pessoas de todas as idades, sempre pensando como estaremos vestidos daqui para frente, quais serão as novas tendências, como eu posso trabalhar e fazer algo novo. As pessoas ficam com muita vontade de consumir novidade. Saudações, galera! Como o assunto é moda, resolvi caprichar na vestimenta. E estou aqui para saber a opinião das pessoas do que elas acham que eu devo usar para um programa de vestuário. Mas é claro que se depender de estilo, nós já estamos no caminho certo. Então, meu camarada, o que você acha do meu estilo de roupa? Na minha opinião, tá meio ultrapassado, meio fora de época. Amigo, por favor, o que você acha do meu estilo de roupa? Pô, cara, não tá bacana não. Tá meio... Sei lá, cara, tu vai numa festa da fantasia agora? Obrigado. Gente, é melhor eu vestir outra coisa, né? Roupa nova, estilo novo. Será que agora eu tô conseguindo agradar a todo mundo? Vamos ver. Amigo, você acha que meu estilo de roupa tá adequado para eu sair por aí? Pô, bicho, falar de moda, sei lá, eu acho que não sou a pessoa mais apropriada, não. Tá se sentindo bem? Tô. Acho que esse é o lance, moro? Fica nessa. Valeu. Obrigado. Bom, vamos continuar procurando. Moça, por favor. Oi. Você acha que meu estilo de roupa tá apropriado para eu andar por aí? Anos 70, né? Isso. Podia ser algo um pouquinho mais moderno. Algo mais moderno? Como o que, por exemplo? Um jeans, uma blusa básica. Eu acho que não tá muito adequado. Então você não gostou, né? Não. Então, galera, como vimos, cada um tem o seu estilo, cada um tem um jeito de se vestir. Mas o melhor mesmo é iniciarmos a descoberta ao maravilhoso destino da moda, ao melhor do universo do vestuário. Com que roupa eu vou? Já dizia a música de Noel Rosa. A moda faz parte das nossas vidas e cada época tem a sua. O que faz sucesso hoje pode muito bem ser considerado fora de moda amanhã. Se você reparar bem,
cada peça de roupa conta um pedaço da história. A indústria têxtil já tem mais de 300 anos e o setor de vestuário faz parte dessa indústria. Com tantas mudanças e opções, fica difícil saber qual a roupa certa para cada ocasião. Será que tem como? Ao escolher uma roupa, a pessoa precisa levar em conta o seu tipo físico, é super importante. Porque estilo existem vários. E você tem que usar a roupa de acordo com o tipo físico. Evidentemente, a hora, a cerimônia, se é um casamento, se é uma missa, se é um almoço, se é um jantar, a roupa teria que ser apropriada para o momento. Tá? A tendência de moda é uma coisa realmente muito variável, é uma coisa que depende muito de local, depende de cada marca. Existe uma tendência geral que é uma concepção de moda que podemos explicar como uma época de roupas mais curtas, roupas mais compridas, roupas mais largas, roupas mais estreitas. Então, isso é uma concepção de forma de moda, tá? Agora, a tendência, cada um faz a sua. Eu acho que existem estações definidas. Inverno é uma moda mais formal, mais escura. Verão é uma moda mais descontraída, mais colorida, flores, cores, música, tudo. Então, eu acho que as estações determinam um pouco dessas tendências a serem usadas. Os meios de comunicação, hoje e há algum tempo atrás, influenciam muito a moda. Você muda o comportamento das pessoas. Você lança, por exemplo, uma novela sobre a Índia, as pessoas começam a botar aquelas bijuterias indianas, aqueles tecidos mais coloridos. É realmente impressionante como essas coisas influenciam na maneira de vestir das pessoas. Então, eu acho que sim, que os meios de comunicação, eles influenciam muito na moda. Muda o comportamento das pessoas e muda a maneira de vestir. Eu acho que você tem que arriscar, você tem que acreditar em coisas novas, em tendências novas, em cores que você tem que variar toda a estação, para não ficar, porque essa moda também está ligada à parte comercial. Se você tiver uma parte de difusão de roupa, se você vender em 2 estações as mesmas cores, você não vai vender nunca. E se você continuar na mesma moda, você não vai vender nunca, porque as pessoas têm as mesmas coisas. Eu acho que estilo, lançamento de moda, você tem que ter, sobretudo, inovação. E você tem que arriscar um pouco. Sendo que disso tudo fazem parte peças básicas também. Você pode aliar uma camisa básica a uma saia moderna. Você pode aliar uma t-shirt, que é linda, com uma outra produção, uma calça skinny, que é moderna, entendeu? Então, eu acho que as peças básicas podem ser usadas em produções também ousadas. E eu acho que a gente tem que sempre inovar na moda. A moda é uma inovação, eu acho. E um bom gosto eterno. O setor de vestuário é de grande importância para o país. O Brasil classifica-se entre os principais produtores desta indústria, especialmente tecidos de malha, sendo o 2º maior produtor mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. Sua posição também não fica muito abaixo nos outros segmentos. 6º maior produtor em fios e filamentos, 7º em tecidos, 5º em confecção. Mas antes de chegar até nós, as roupas passam por todo um processo de produção, desde os primeiros desenhos até as mãos das costureiras. É determinado um tema para cada coleção. Esse tema, depois de escolhido, ele é muito debatido, estudado. E dentro desse tema a gente desenvolve uma história. E depois dessa história está mais ou menos resolvida, nós viajamos. Vamos para fora, normalmente a Paris, às vezes a gente vai a Londres, a Nova York, para poder tirar desses países o que eles têm de novo para apresentar para a gente, o que eles têm com relação ao tema que nós estamos usando, com relação ao que vai usar para o outro ano. Eles estão sempre uma estação à frente e a gente faz as pesquisas do que está sendo usado lá, do que está sendo bem aceito, do que está sendo bem vendido, do que está nas ruas.
de tudo que é novo, que eles estão apresentando para a gente e que depois, na estação seguinte, a gente vai usar aqui no Brasil. Então, a gente traz de lá essas ideias, chegando aqui a gente faz as reuniões, fazemos uma mesa redonda com todo mundo, apresentamos tudo que a gente trouxe, tudo que nós podemos usar para a nossa coleção. E, enfim, começamos a fazer os desenhos. Fazemos os croquis iniciais, os desenhos todos, fazemos um painel lindo para o desfile, para apresentar essa coleção para o Rio de Janeiro e para São Paulo, para o Brasil todo, aliás. E dentro desses croquis nós começamos a desenhar a nossa coleção. Fazemos as fichas técnicas, existe uma fichinha que nós temos aqui que tem que ter bem o desenho técnico da roupa com todas as medidas, medida de ombro, medida de comprimento, o forro que leva, o botão que leva, o zíper que leva, tudo isso é determinado numa ficha técnica. Essa ficha técnica é passada para modelagem. A modelista vai passar aquela ideia nossa que está na ficha técnica, no papel, no croquis, nas fotos, ela vai passar para a roupa, ela vai fazer uma mulagem no manequim, com alguns tecidos, vai chegar à conclusão do que a gente está esperando dessa roupa e depois ela vai passar isso para o papel. É feito um molde, né, que é a nossa modelagem. E esse molde é todo especificado, com todas as medidas, para que aquela roupa saia exatamente como a gente está esperando. Então, depois deste molde feito, cortado, é costurada a peça, a gente faz uma peça que a gente chama de peça piloto. Essa peça piloto, ela é uma peça que a gente prova, faz as retificações, faz todo o acerto em cima dessa peça. Se você quer aumentar a gola, se você quer aumentar o decote, se você quer aumentar o comprimento, se ela está larga, se está apertada. Então, é todo feito um estudo em cima dessa peça, da primeira peça, e fecha-se a peça piloto, depois dela ter voltado, consertado, aprovado, volta, depois que ela está toda aprovadinha, essa peça, ela é lacrada, com um lacrezinho com um número X, que nós deixamos essa peça para acompanhar a produção dela. Então, essa peça, ela desce com a ficha técnica toda acertadinha, o gasto de tudo certinho, definido, é passado para um outro setor que se chama o setor de produção. Aí nós passamos a peça para uma pessoa que vai comprar tudo que é necessário para aquilo ali. Vai comprar o tecido, vai comprar os aviamentos todos, os forros, tudo que é necessário para ela e vai colocar ela em produção. A modelagem vai para um outro setor que é de ampliação. Você, além de ter feito aquele tamanho inicial que a gente aprovou, você vai começar a fazer os tamanhos 40, 42, 44, 46, enfim, para cada modelo o que você precisa de tamanho. E aí ela vai juntar essa modelagem ampliada com todo o material que nós já separamos com a produção para ela poder ir para fora, ser costurada. Normalmente aqui dentro da nossa confecção, essa modelagem é colocada na mesa, o tecido é infestado, isto é, vão várias camadas do mesmo tecido na mesa lá embaixo, e esse molde é colocado por cima e a roupa é cortada aqui dentro, na fábrica, cortada dentro dessas especificações que a gente definiu. Depois dessa roupa ser cortada, ela vai ser distribuída para costureiras externas, que são pessoas que trabalham conosco. Alguma coisa é feita aqui dentro da nossa fábrica, que é pequenininha, e outras coisas são espalhadas para novas pessoas, costureiras externas e fábricas menores que trabalham também para a Maramac. Então, essa roupa é toda fechada, é feita uma separação dos pedaços, junta-se cada mudinha daquela roupa para ser definida para cada costureira, distribuída, costurada, e depois essa roupa volta para cá. Conforme ela é recolhida aqui para dentro, vai para um setor de revisão. Esse setor de revisão revisa as peças todas, praticamente uma por uma, para ver se elas estão bem costuradas, se elas estão bem acabadas, passadas, etc. Vai para a passadoria para abrir as costuras, definir toda direitinho como ela vai para a loja, empacotar, guardar e vai ser entregue para a pessoa que vai fazer, que toma conta do nosso estoque, que vai fazer a distribuição dessas peças.
Opa! Oi! É você que está apresentando aí o programa sobre vestuário, né? É, sou eu, sim. Pois então eu tenho uma perguntinha para fazer, já que você é o apresentador. Por acaso você sabe o que é tecido inteligente? Tecido inteligente? Sabia? Sabia? Eu sei muito mais do que você. Eu é que deveria ser o apresentador desse programa? Peraí, cara, você tá maluco? Ué, todo mundo sabe o que é tecido inteligente. Como é que você, o apresentador, não sabe? Ah, é? Todo mundo sabe? Você tem certeza que todo mundo sabe o que é tecido inteligente? Então, vamos ver. Tecido inteligente, cara. É, parceiro. Um tecido bonito, vistoso, que todo mundo gosta? Seria um tecido que... mano. Sei lá, não te explicar não. Tem que explicar direito porque tecido inteligente, velho. Tem alguma coisa com uma tela de pintar, um tecido engomado, alguma coisa assim? Se eu falar que é um tecido que pensa, eu tô sendo mais burro do que... né? Mas é um tecido que não precisa passar, pronto. Tecido inteligente. É. Nem todo mundo sabe, mas... Tá vendo? Mas também não precisa me falar o que é, não. Eu sei de alguém que saberá me responder. O especialista da área. Afinal, o que é tecido inteligente? Tecido inteligente é todo aquele tecido que muda o comportamento em função de um estímulo externo, como, por exemplo, o tecido que muda de cor em função da temperatura, ou mesmo aquele tecido que muda a permeabilidade em função da velocidade do vento. E quando as roupas, seja no estilo que for, ficam prontas, elas ganham as ruas de todo o país, de todo o mundo. A moda é um dos grandes negócios do mundo moderno, ficando atrás apenas da agricultura, turismo e informática. As indústrias têxtil e do vestuário representam a quarta atividade econômica mais importante do planeta. E hoje em dia, fica difícil distinguir a moda nacional da estrangeira. A indústria está cada vez mais globalizada, com troca de ideias, materiais, informações e produtos universais. É só dar uma olhada por todo o país que você já percebe a diferença. Um poderoso mecanismo de democratização da moda é a valorização do nacional e do feito à mão. Esse tipo de transformação de roupas com adereços variados desenvolve um tipo único, diferenciado, exclusivo, dando um novo valor à roupa. Exatamente assim. O que ele só fala, eu mostro. Está vendo este belíssimo terno preto? Ele agora está customizado com estas lindas listras prateadas e douradas, assim como a minha camisa, que recebeu um detalhe maneiríssimo. Fala sério. Você ainda não foi embora não, cara? Se liga aí, cara. Tô aqui falando com o pessoal sobre essa parada aí do feito à mão. Fala a verdade, eu não sou um cara prendado? Deixou. Ah, é? Então quer dizer que essa customização foi você que fez? Eu? Não, quer dizer, quem? Eu? Não, é assim, essa coisa da linha, assim, da costura, não. Quem fez foi a costureira do reparo. Mas a ideia foi completamente minha. Isso deu pra perceber, né? Eu acho que esse mercado para o conserto de roupas é um mercado crescente que está cada vez mais se desenvolvendo no Brasil, que vem da ideia que as pessoas estão adquirindo, que é a consciência de que tudo pode ser reciclado. O segmento de conserto e customização hoje é um negócio de um investimento que não é tão grande, é possível para todo tipo de classe social, não necessita de um espaço muito grande se você se organizar. No meu caso aqui é um espaço muito pequeno, mas apesar da aparente bagunça, é muito bem organizado.
E aí você viabiliza em pouco espaço um grande negócio. A maior demanda aqui no nosso trabalho são os trabalhos mais simples. Uma bainha, pregar botão, trocar um zíper, ajustar, alargar. Mas também a gente tem outras... A pessoa sendo criativa, ela tem um campo muito grande aí, de customização, usando a customização para o concerto, que às vezes a pessoa rasgou uma roupa e acha que não tem concerto. Então a gente transforma, a gente cria uma nova roupa em cima de uma roupa que estava condenada. É um trabalho bem interessante. Das coisas engraçadas que acontecem aqui, são muitas, mas teve uma senhora, por exemplo, que ela tinha um vestido todo bordado numa lateral e pingou água sanitária no outro lado do vestido. E ela ia jogar o vestido fora e veio aqui desolada. Então nós pegamos o exemplo das flores desse lado e bordamos todas as manchas com flores idênticas que tinham desse lado. E o vestido ficou mais bonito. Então, são umas coisas que dão satisfação, que daí rola a nossa criatividade. Eu acho que esse trabalho é fruto de observação. Eu comecei com os meus amigos me solicitando para pequenos trabalhos. E aí eu comecei a projetar isso numa escala macro. E se você olhar à sua volta, você começa a perceber o estilo das pessoas e a necessidade delas. Algum está com o botão despregado, o outro está com o zíper mais ou menos. E aí você vai vendo que há um nicho de trabalho mesmo no ambiente onde você vive, seja ele qual for. Eu diria para os jovens que estão começando, que se interessam ou por figurino, ou por roupa, ou por customização, não tenha medo. Meta as caras e vá. Pega a máquina da sua mãe e manda bala. Vai dar certo. Estamos falando tanto de roupa, mas não podemos esquecer dos acessórios. Cintos, bolsas, sapatos e outras coisas indispensáveis. E entre tantos modelos, o sucesso aqui no país é a matéria-prima, o couro. A gente tem uma fábrica de bolsas aqui, vocês já acabaram de ver algumas profissionais desse setor. A primeira coisa é você ter um estilo ou um modelo que você queira fazer. Isso, em geral, tem uma pessoa apropriada, um estilista ou alguém que queira dizer eu quero a bolsa assim, 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 indique qual é o couro, indique o que é que vai pegar, quais são as ferragens, que tamanho vai ter, qual é a proporção, etc. Isso é passado para um modelista, que é a pessoa que vai modelar essa ideia, vai tornar essa ideia uma coisa, um objeto. Então esse modelista ele vai pegar essa ideia, modelar todo num papel, depois esse papel vai ser transformado num pano e a gente costura, vê se está certo, se está errado, se tem que aumentar, se tem que diminuir, volta para o modelista, ele vai e acaba essa modelagem passando por um papelão que vai para o cortador, que é a terceira pessoa. Os cortadores, eles pegam então o material todo, couro ou o que tiver que ser cortado, cortam e passa para um chanfrador, que é uma pessoa que debasta o couro, afina o couro, põe na espessura ideal para aquele tipo de objeto que vai ser feito. Cada um tem um objeto, cada um tem uma espessura, desculpa, e cada pedaço daquele objeto também tem. Depois é passado para oficial de mesa, ela é uma oficial de mesa, cada mesa tem uma oficial e várias ajudantes, quer dizer, uma chefe de mesa e várias pessoas que ajudam. Então ela vai pegar aqueles pedaços de couro que já foram cortados e chanfrados e vão colar para passar para costura. A costura só pega isso quando já está tudo colado, porque a máquina não pode trepidar, não pode sair nada do lugar. Então elas são coladas antes, viradas, batidas, vai para a costureira faz toda a primeira parte da costura, volta para a mesa acaba, a costura volta, fica nisso até a peça ficar pronta, que vai para o acabamento, que é a nossa controle de qualidade, que é onde a mesa onde elas acabam, fazem um acabamento final, elas cortam linha, elas tiram restos de cola, elas veem se o couro está perfeito, se o acabamento está todo ok. E aí o controle daí ensacado e o produto vai para a loja ou para exportação ou para onde for, o produto está acabado para o consumidor final. Prestou atenção na rotina dos profissionais que trabalham com couro? Viu só quantas atividades eles exercem em suas rotinas? É coisa à beça. Mas agora vamos mudar de assunto. Eu vou comprar umas roupas. Eu vou renovar o meu armário.
Mas com tantas opções e tantos estilos, fica difícil decidir. Acho que eu vou precisar da ajudinha de um vendedor. Como é que será a rotina de quem vende roupas? A primeira coisa que a vendedora faz quando ela chega na loja é olhar a vitrine. Ela tem que ver se a vitrine foi trocada, o que está exposto, o preço, se está tudo certinho, se a roupa está certinha posta nos manequins. E vendo isso, ela vai para o estoque. Chegando no estoque, ela vai ver se chegou alguma novidade. Chegando novidade, ela vai ver o preço, ela vai ver a numeração, como chegou, se é P, M, G, por tamanho, 38, 40, enfim. E ela depois vai começar a estudar como que ela pode aproveitar essa produção que chegou, o que pode combinar com o que para quando chegar na hora da venda no salão, ela ficar mais situada no que está acontecendo. Ela vai se produzir, depois disso, ela vai botar uma roupa, ela vai se maquiar, enfim, vai ficar bonita para atender os clientes, porque a apresentação é fundamental. Quando ela vier para o salão, ela vai ver onde essas peças novas que chegaram estão expostas para ela não ficar perdida. A cliente vai chegar, você tem aquela peça, e ela vai ficar procurando onde está? Não. Ela já vai direcionar certinho para ver onde estão as peças. Feito isso, ela vai fazer a parte das funções dela, do dia a dia dela, que é a reserva. O que é reserva? A cliente veio, algumas lojas fazem esse tipo de trabalho e outras não. A reserva, a cliente veio, olhou, gostou, mas naquele dia ou ela estava sem folha de cheque, ou o cartão não estava numa boa data para ela fazer a compra, ou ela queria que um amigo, uma mãe visse a roupa, como ficou nela, então ela pede para reservar. Enfim, visto isso, você depois começa a ver análise. O que é análise? Uma peça que a cliente comprou que deu algum tipo de problema, você vai mandar para análise de troca. Então, chegou alguma análise com resposta positiva, negativa? Chegou, você também vai ter que entrar em contato com o seu cliente para ver e avisar ele que chegou a análise, para ele vir até a loja para trocar ou não. Pois é, nem todo cliente é tranquilo. Jogo de cintura é extremamente necessário nesse campo. E você? O que você faria numa dessas situações? O jovem casal entra na loja. O namorado, com cara de emburrado, senta e aguarda, enquanto a namorada escolhe alguns modelos de roupas. A namorada já experimentou várias peças de roupa. E com a demora, o namorado vai começando a ficar nervoso. Logo o casal começa a discutir bem no meio da loja, espantando os outros clientes. E você? O que faria numa situação dessas? Quando chegou nesse nível do barraco mesmo, eu acredito que o mais sensato a fazer é tentar apartar a briga, de repente chamar eles para um canto da loja, até mesmo porque vai ficar feio para eles e para quem está dentro da loja. Então você chega, oferece uma água, um cafezinho e tenta amenizar a situação ali. Você acabou de vender uma linda roupa de festa para uma cliente que sai satisfeita da loja. Porém, uma semana depois, ela volta e diz que mudou de ideia e não quer mais o vestido. Ela quer o seu dinheiro de volta. Você desconfia que ela só o usou para a festa e quer devolvê-lo. O que fazer numa situação como essa? Se a peça tiver com etiqueta, com prazo de troca, tudo direitinho, você pega e faz a troca. Mas se por acaso não tiver com etiqueta, ou o prazo de troca vencido, alguma coisa assim, o vendedor tem que passar para o gerente. Agora, se for numa condição assim, certinha, e ela simplesmente queira trocar, tá com a etiqueta, enfim, então a vendedora vai tentar mostrar uma outra produção para ela que ela fique mais satisfeita. Mas não é só dentro das lojas que acontecem as vendas. Para poder trazer o cliente e apresentar as opções, entra em campo a propaganda. É a comunicação com os clientes
com o objetivo de conquistar e manter a fidelidade a um produto, a uma loja ou até àquela marca. O perfil do nosso público é bem peculiar, são pessoas que estão aqui a trabalho, a gente tem um horário de funcionamento diferente dos outros shoppings, nós funcionamos apenas de segunda a sexta, horário de 9 da manhã às 8 da noite. A gente tem alguns picos de fluxo em função disso, as pessoas estão aqui a trabalho, então não é um shopping de passeio, as pessoas vêm aqui para comprar. Elas vêm basicamente em 2 momentos, um é na hora do almoço, que eles vêm, dão uma olhada em tudo e no final do dia eles voltam para comprar. Obviamente o movimento existe durante todo o dia, mas ele se concentra muito mais nesses 2 horários. Segundo os dados que a gente obteve em pesquisa, 45% do nosso público reside na Zona Sul, outros, eu não lembro todos os números de cabeça, mas o segundo maior público reside na Zona Norte. Em terceira colocação, o pessoal de Niterói. Então a gente tenta adaptar a nossa estratégia de mídia em função dessa localização geográfica, em função do comportamento de deslocamento dessas pessoas para o seu local de trabalho. Nós temos 2 painéis no metrô, nas 2 estações de maior acesso para quem vem ao centro, que são Botafogo e Copacabana. Campanhas de rádio, de Basdor e outras tantas mídias que nós conseguimos fazer, não todos ao mesmo tempo, mas de acordo com o planejamento. Em relação à comunicação visual das lojas, nós não interferimos muito, eles têm liberdade para agirem como bem entenderem, mas a vitrine, sem dúvida, é um elemento muito importante de venda, uma estratégia muito importante, e aqui no shopping elas têm um comportamento peculiar. Em função do movimento dos nossos clientes, elas costumam trocar de vitrine todos os dias e, às vezes, mais de uma vez no mesmo dia, com o intuito de aproveitar esse movimento de hora de almoço e fim de expediente. Enfim, assim é a indústria da moda, sempre em ação cíclica, em movimento de rotação e perpétua mudança, sempre à procura do original e da novidade. Muitas pessoas enganam-se em acreditar que moda é um universo de glamour, brilho e frivolidade. A moda já deixou de ser sinônimo de futilidade e improvisação há muito tempo. O amadorismo vem sendo substituído por profissionais formados em cursos profissionalizantes, técnicos e superiores. Se você deseja ingressar ou continuar nesse campo fascinante, prepare-se. Valeu! Tchau! Procure sempre se comunicar com todos os colegas, com as pessoas que te cercam, com a costureira, com a pilotista, com o riscador, com o cortador, com a pessoa que lida com o marketing, enfim. Procure se adaptar e inserir com inter-relações pessoais, através da sua tarefa que você for escolher dentro desse arco ocupacional do vestuário. E depois o trabalho é contigo, porque o talento eu tenho certeza que você tem de sobra. Todo brasileiro é criativo, todo brasileiro tem algo de bom, de iluminado, de criativo. Basta você realmente assegurar isso no seu trabalho, e é o que eu te desejo com muita satisfação. É boa sorte, muito e muito sucesso, e vá para frente, que você merece.